Olá, turma. A gente vai começar hoje mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre espelhos esféricos, explicando aí as características e logo em seguida mostrando como é que a gente lida com ele, ok? Vamos lá. Espelhos esféricos é qualquer espelho, qualquer superfície refletora que tenha um formato esférico. Certo que pode ser de dois tipos. Pode ser com a parte externa da esfera, que a gente chama de espelho convexo, e com a parte interna a gente chama de espelho côncavo, ok? Então, esses espelhos esféricos são formados a partir de uma esfera refletora e quando a parte interna é refletora a gente chama de espelho côncavo e quando a parte externa é refletora a gente chama de espelho convexo, ok? E esses espelhos têm alguns elementos, como a gente pode ver aqui. Eu tenho aqui a curva do espelho, esse espelho é apenas uma parte dessa esfera, certo? Então temos aqui o C, que é o centro da curva, o F, que é o ponto focal, e o V, que é o vértice desses espelhos. E esse alfa é o ângulo de abertura, ou seja, partindo do centro, indo para cada extremidade do espelho, nós temos o ângulo de abertura. A distância entre o foco e o vértice a gente chama de distância focal e a distância entre o centro de curvatura e o vértice a gente chama de raio de curvatura, ou seja, o raio da curva. E o foco é sempre metade desse raio, ou seja, a distância focal é a metade do raio de curvatura, ou seja, esse foco aqui é exatamente no centro entre o ponto entre o centro de curvatura e o vértice, ok? A formação de imagem desses espelhos acontece a partir de alguns raios de luz notáveis. O que são isso? É a maneira como os raios incidentes e a relação entre eles refletidos. Por exemplo, no primeiro caso nós temos aqui raio incidente paralelo ao eixo principal. Todo raio incidente paralelo ao eixo principal, o refletido vai sempre passar pelo foco do espelho. Ou seja, todo raio que incide paralelo ao eixo principal, é onde tem o centro de curvatura, o foco e o vértice, vai refletir aqui passando pelo ponto focal, ou seja, pelo foco do espelho. Quando se tratando de espelhos convexos, um prolongamento desse raio é quem vai passar pelo foco, ou seja, vem aqui o raio incidente, o raio refletido reflete, só que o eixo, um prolongamento desse raio passa pelo foco, ok? E a mesma forma acontece no oposto, quando o raio passa pelo foco, está aqui o raio incidente passando pelo foco, o refletido vai retornar paralelo ao eixo principal. Então, mesma coisa para o espelho côncavo e convexo. O raio incidente passa pelo foco, nesse caso aqui um prolongamento desse raio, o refletido vai passar paralelo ao eixo principal, ok? Continuando, quando o raio incidente passa pelo centro de curvatura, o refletido volta passando também pelo centro de curvatura. Ou seja, aqui nós temos um raio de luz sobre outro, um incidente sobre o refletido. E quando o raio passa na direção do vértice, o refletido passa com o mesmo ângulo, só que com o sentido oposto. Ou seja, ele vem por cima, o refletido vem por baixo, formando aqui o mesmo ângulo com relação ao eixo principal. Ok? Para a formação de imagem, a gente pega dois desses raios notáveis que a gente viu agora, e o encontro dos raios refletidos ou de prolongamento desses raios é o ponto onde a imagem vai ser formada. No caso aqui, a gente tem a formação de imagem do espelho convexo. Nós temos aqui o raio incidente paralelo ao eixo principal e o refletido passa pelo foco, no caso o prolongamento. A mesma coisa aqui. O raio incidente passa pelo vértice
e o refletido passa pelo vértice também, só que com a simetria em relação ao eixo principal, ou seja, o mesmo ângulo que o raio incidente forma com o eixo principal, o refletido também vai formar. Então, pegando aqui o encontro dos raios, no caso do prolongamento deles, a gente tem um ponto onde onde a imagem é formada. Nesse caso aqui, nós temos que a imagem é menor do que o objeto, ok? É direita, ou seja, está na mesma posição que o objeto, só que ela é virtual. Por que é virtual? Porque ela é formada a partir de prolongamentos dos raios de luz. Ok? Então temos aqui três características. Virtual, menor e direita. Ok? No caso de espelhos côncavos, a gente tem várias imagens possíveis, dependendo da posição que o objeto está do espelho. Nesse primeiro caso aqui, nós temos o objeto colocado antes do centro de curvatura. Ou seja, o objeto está mais distante do espelho do que o centro de curvatura. Pegando os mesmos raios, temos aqui o raio incidente, que o refletido volta passando pelo foco, e o raio incidente passando pelo foco, que o refletido é paralelo ao eixo principal. Nesse ponto em que os dois raios refletidos se encontram, forma-se a imagem, que nesse caso ela é menor, real, porque é pelo encontro dos raios refletidos, e ela é invertida, porque a imagem está sendo formada aqui ao contrário. Temos a setinha do objeto formando para cima e da imagem apontando aqui para baixo. Então, nessa condição, a gente chama de imagem invertida, ou seja, a imagem é real, invertida e menor do que o objeto. Usando as mesmas características de raios notáveis, só que o objeto colocado exatamente no centro de curvatura. Nós vamos ter uma imagem invertida, real e do mesmo tamanho que o objeto. Aproximando um pouco mais o objeto do espelho, nós temos o objeto colocado entre o centro de curvatura e o foco. Nesse caso aqui, a imagem vai ser sempre real, invertida e maior do que o objeto. Certo? Quando um objeto é colocado no foco do espelho, a gente tem que a imagem é formada em uma imagem própria, ou seja, não é formada uma imagem, ou a imagem é formada muito distante, ou seja, localizada lá no infinito. Ok? E o objeto colocado entre o foco e o vértice, nós temos que a imagem é formada atrás do espelho, ou seja, a imagem é direita, virtual e maior do que o objeto. Ok? E se tratando da parte matemática, a gente vai ver um pouquinho como calcula o tamanho da imagem e a distância que ela vai ser formada com relação ao espelho. Nós temos aqui a relação entre distância da imagem, distância do objeto e o foco, dada aqui pela equação de Gauss. O que é essa equação de Gauss? A equação diz que 1 sobre a distância focal 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P, que é a posição, a distância que o objeto está do espelho, e mais 1 sobre P', que esse P' representa a distância que a imagem está em relação ao espelho. Lembrando que essa distância focal, é sempre metade do raio do espelho, do raio de curvatura do espelho. Ok? E para a gente saber o aumento, a gente vai usar a equação do aumento linear, que essa equação diz o seguinte: esse A representa o aumento linear, ou seja, quantas vezes a imagem é maior do que o objeto. Esse I é a altura da imagem, o O, a altura do objeto. Esse P', que é a equação também pode ser, o aumento linear também pode ser dado pela distância dos espelhos. Então, esse P' é a distância da imagem e o P a distância do objeto. E esse sinal negativo aqui é para compensar a inversão da imagem. Ou seja, sempre que o aumento linear é negativo, isso quer dizer que a imagem é
invertida. Quando o aumento linear é positivo, a imagem é direita. E aí, para esses sinais negativos aqui, a gente tem algumas características. Por exemplo, quando P ou P' for positivo, quer dizer que a imagem ou o objeto é real. Quando P ou P' dá negativa, quer dizer que a imagem ou o objeto é virtual. Normalmente a gente usa um objeto real. Muito difícil, é muito incomum aparecer um objeto virtual. Ok? Mas vamos analisar o seguinte. Quando a imagem é real, o P' é positivo. Quando a imagem é virtual, o P' vai ser negativo. Ok? Quando o espelho for côncavo, vai ter uma distância focal positiva, ou seja, a distância focal é na frente do espelho, e quando o espelho convexo é negativo, porque o foco do espelho convexo é atrás do espelho. E aí o I é positivo quando a imagem é direita, e o I vai ser negativo quando a imagem é invertida, ok? Para ficar fácil de entender, a gente vai resolver aqui uma questão. Um espelho esférico côncavo conjuga uma imagem real. Então a gente já sabe que o espelho é côncavo e que a imagem é real. De um objeto colocado a 20 centímetros do espelho, sabendo que a distância focal desse espelho é de 10 centímetros, determine a distância dessa imagem formada até o espelho e o aumento linear. Então vamos analisar o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa analisar é os dados que a gente tem. A questão diz que o P é 20 centímetros, o P' a gente não sabe, e a distância focal é de 10 centímetros. Como o espelho é côncavo, esse 10 positivo, ok? Então a gente vai aplicar primeiro a equação de Gauss, ou seja, 1 sobre F é igual a 1 sobre P' mais 1 sobre P. Ou ao contrário, né? 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ok? Então, substituindo os valores, nós temos 1 sobre 10 igual a 1 sobre 20, que P é 20, mais 1 sobre P'. Primeira coisa que nós vamos fazer é deixar essa fração 1 sobre 20 no primeiro membro. Ele está positivo e vai passar negativo. Ok? Então, nós vamos mudar aqui a posição dele. Ele está depois da igualdade, vai ficar antes. Então, fica assim. 1 sobre 10 menos, tá, no primeiro membro, igual a 1, não, menos 1 sobre 20, igual a 1 sobre P'. E nós vamos fazer a soma de fração, a diferença de fração. Tirando o MMC dá 20, e fazendo aquela multiplicação. 20 dividido por 10 vezes 1. 20 dividido por 20 vezes 1, ok? Fica assim. O MMC é 20, 20 dividido por 10 é 2, vezes 1 é 2. Então aqui em cima eu tenho 2. 20 dividido por 20 vezes 1 dá 1. Então aqui em cima fica 2 menos 1 sobre 20 igual a 1 sobre P'. 2 menos 1 é 1. Então, como a gente tem uma igualdade de fração, os numeradores são iguais, então consiste em dizer que os denominadores também serão iguais. Então, P' é igual a 20 centímetros, ok? Caso dê diferença, aqui a gente faz uma regra de 3, ok? Então, a distância da imagem é a mesma distância do objeto, ok? Então, calculando aqui o aumento, usando a equação do aumento linear, a gente sabe o P e o P', então a gente vai substituir. A gente sabe que o P' é igual a 20 e o P é igual a 20 também. Então, o aumento linear vai ser igual a menos 20 sobre 20, usando essa segunda parte da igualdade. Usando aqui o A, que é o primeiro termo da igualdade, e usando esse terceiro termo aqui, P' sobre P. Ok? 20 dividido por 1, 20 é 1. Então, o aumento linear é menos 1. Esse aumento linear é negativo porque a imagem vai ser invertida. Ok? Então, sempre que o aumento linear for negativo, a imagem é invertida. Ok? Então, pessoal, até a próxima aula.
Tirem dúvida aí no comentário, caso não tenham. E até a próxima.